Olha aí. Então, já de tanto bibibi, blá, 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 né? Eu agradeço também com música a Clécia por nos inspirar, certo? Então, no nosso compasso, no nosso ritmo de harmonia, nós vamos bater uma palma para ela para agradecer esse momento tão importante. Cuidado, no mundo tem pegadinhas. E por essa agonia do bibibri, blá, 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 a gente acaba esquecendo que no mundo tem pegadinhas. Eu vou contar 1, 2, 3, e o objetivo é bater uma palma para ela. Mas cuidado, no mundo tem pegadinha. Vamos ter a escuta certa, do jeito certo, no momento certo. 1, 2, 3, respira. Controla a ansiedade. 1, 2, 3 e... Obrigado, né? Palmas para ela, né, gente? Então, assim a gente agradece a ela, a Clécia, por essa história dentro da psicologia. Eu fiquei feliz. Saiu uma psicóloga, outra psicóloga, né, falou para a gente, e um estudante de psicologia vem aqui vos falar, né? Então, eu sou o Jean Santos, sou um homem negro, estou de sapato branco, calça bege, uma capulana estilo África Família, de Burkina Faso, a estampa, tenho um cabelo endredado, certo? Estou com um casaco meio aveludado. Digo isto porque você, minha amiga Vânia, que não pode me ver, mas pode me escutar nas redes sociais, estou falando para você, porque os demais aqui já me viram. Então, agradeço e axé. Bênção para quem é de bênção, cheiro para quem é de cheiro. E é nesse contexto que nós queremos falar, na prática, sobre economia de comunhão. E nós precisamos, entre rua, becos e vielas, condomínio, Alphaville também, Brasil, Europa, em todos os cantos, poder exalar o cheiro da psicologia dentro das organizações para ver, sentir e agir, dar a voz. E é nesse sentido que nós, da economia de comunhão, queremos, assim, chamar Yane Alves, ribeirinha da Amazônia, educadora popular, defensora do território de vida. Seja bem-vinda em nosso meio, pode se sentar. Certo? Ela atua na Secretaria do Rio Negro, é membro da rede de jovens da Reserva da Biosfera da Amazônia Central e, de fato, é uma mulher, uma pessoa linda. 1, 2, 3 e... Também queremos chamar aqui Carlos Silveira, né? Empresário, fundador da Criança Feliz e Confecção, certo? E da Isabel Cristina Silveira e Cia, representante como atua no setor infantil desde 1991, certo? Então, Carlos, um abraço aí. E no final, gostaria que você fizesse o acróstico do nosso nome, certo? Também, para embelezar, eu quero assim chamar a Érica Santana, Salvador, Bahia, né? Mulher negra de Salvador, empreendedora há 6 anos, na área de cuidados e de embeleza com as unhas, e estudante do Profor. Queremos também chamar aqui o Tiago Borges, jornalista de formação, com mestrado em Sofia, na Itália, e pós-graduado na FGV. E assim também, do nosso time, né? Camisa 10, 7, não sei qual é a sua ponta, né? Mas queremos chamar a Tereza Breda, né? É jornalista, formada pela Universidade Federal do Espírito Santo. E é nesse contexto que nós queremos, na prática, nesse bate-papo sobre EDC, escutar a cada um de vocês, porque, de fato, nessa sala, todos nós somos campeões. Então, gente, acho que é boa noite já, né? Meu nome é Yane Alves de Araújo, eu tenho 26 anos, eu sou de uma comunidade ribeirinha no Rio Negro, chamada 15 de Setembro, no município de Iranduba. Eu sou amazônida,
mulher, filha da floresta e filha das águas do Rio Negro. Gente, estou nervosa, pelo amor de Deus. Eu sou educadora popular, ativista socioambiental, comunicadora e liderança comunitária. A minha trajetória ela começa aos 14 anos de idade, quando me vi chamada a atuar, a resistir e me envolver com o coletivo. E desde então eu não parei. Eu fui crescendo, não só a idade, né, tamanho eu não cresci, mas, mas com a consciência, a coragem e um único propósito. A minha caminhada ela é marcada por um desejo muito profundo de cuidar das pessoas e do meu território. Eu já estive em muitos lugares, desde uma sala de aula improvisada embaixo de uma árvore, e em assembleias gerais de base de comunidades, a gente atua na região do Rio Negro hoje com 19 comunidades, como a ACS Rio Negro, e são, em média, 800 famílias. E nos encontros culturais, nas rodas da juventude e mobilizações por acesso à água e dignidade e reconhecimento para comunidades ribeirinhas da Amazônia. E dentro dessa caminhada, tem uma pessoa que teve um papel muito especial. O Vicele Costa, ele já esteve aqui em outros 2 fóruns da EDC, e ele é um grande amigo e companheiro, e que foi que me apresentou a economia de comunhão. Ele me ensinou que a comunhão é muito mais do que um conceito bonito. Ele vive a EDC e leva essa vivência para dentro das comunidades, e com uma verdade e uma simplicidade que toca cada pessoa que conhece o Vicele. Com ele, eu entendi que a EDC não é só sobre comunhão. É das pessoas e das suas trajetórias. É sobre a empatia, escuta, presença. Acolher sem julgar e somar sem tirar. E a pergunta que nos move aqui hoje é: o que a EDC inspira na minha área de atuação? Para mim, a EDC inspira tudo. Ela dá nome e força ao que muitas de nossas comunidades já praticam dentro da Amazônia. A solidariedade que partilha, a união que constrói e a mão que se estende mesmo quando falta o básico. A gente tem dificuldade de acesso à saúde, à educação e entre outros assuntos. Mas a EDC não é só uma prática ancestral, porque eu acredito que isso já vem de muito lá atrás, de comunidades indígenas, quilombolas e ribeirinhas, né? Ela também é futuro como organização com ética e intencionalidade, e a possibilidade de pensar um modelo econômico onde o lucro não vem antes da vida, onde a empresa não explora, mas transforma, onde a juventude pode criar negócios que respeitem a floresta e valorizem o povo que nela vive. Na minha trajetória, eu vi essa comunhão acontecer de muitas formas. Desde na construção de uma estrutura de caixa d'água numa comunidade, até onde os esforços vêm, né, porque a gente não tem recurso público para isso, não chega recurso público dentro de comunidades ribeirinhas, então a gente mobiliza e a gente vive de doações de instituições, como a EDC também, que faz essas atividades dentro de comunidades da Amazônia. Eu também vi isso acontecer na articulação de projetos culturais, onde cada talento das comunidades são valorizados, na luta por políticas públicas, onde cada jovem que se ergue é uma vitória coletiva. A economia de comunhão me inspira a seguir com esperança, a criar redes que sustentem, que formem e que elevem. Me inspira a olhar para o outro com empatia e transformar as minhas vivências em ação concreta. E me inspira, principalmente, a não aceitar que a desigualdade seja normal. A EDC me lembra que a comunhão e a prática política e a resistência afetiva na construção de um mundo real. E o que a gente faz nos cantos da Amazônia? Pode, deve ser, e inspirar os centros, o sistema e os discursos. Eu termino a minha fala com um convite, que a gente transforme nossos espaços em lugares de comunhão, nossos projetos em sementes de justiça e os nossos sonhos em estruturas coletivas, e que a gente não deixe ninguém para trás. Obrigada. É isso. É isso aí, né? Quanta beleza poder ver a sua emoção e também como você traz essa questão da resiliência. Então, nós agradecemos. Vamos aplaudir, né, gente? É importante. Eu me chamo Carlos Silveira, casado com a Neuza, nós temos 3 filhos, moramos em Joinville, Santa Catarina. Nós temos uma loja infantil chamada Criança Feliz há 28 anos. E
depois de alguns anos de sucesso, de um crescimento robusto, nós passamos uma crise financeira dificílima. Impostos, salário, aluguéis. Foi um momento difícil, muito severo. Eu conhecia muitos empresários, mas um deles, talvez vocês conheçam também, o Celso Beppler, não é? Um ser humano extraordinário. Em razão disso, eu procurei ele, nós conversei, levei toda essa situação que eu estava vivendo, e ele me sugeriu, olha, volta daqui a uma semana e levanta para mim todos os dados, aquilo que tu deve. Eu preciso dizer com muita transparência, né, que não é simples, não é fácil você dizer do teu fracasso, da tua incompetência, não é? E assim eu voltei, né, para a empresa dele, a minha esposa estava junto, e junto também estava o sócio do Celso, o Jefferson Moreira, que eu aqui agradeço publicamente também. E ali nós relatamos tudo aquilo que nós estávamos vivendo. E desta comunhão, desta abertura, nasceram muitas ideias. Muitas ideias. Não vou relatar todas, mas uma eu preciso, né, dizer que entrei no mundo da representação infantil, viajando muito, em muitos lugares, mas eu confesso que eu queria levar os valores da EDC, né, para todos os lugares onde eu estava. E lembro, por exemplo, de um episódio que eu entrando, aliás, antes disso eu preciso dizer assim, ó, que para mim, todas as lojas, ainda hoje é assim, quando eu vou entrar para fazer um atendimento, eu digo para mim mesmo, o quê? Eu estou aqui para amar. Por que eu falo isso? Pode parecer aqui uma frase romântica, alguém diz, não? Mas assim eu me desapego de mim mesmo, de vender por vender, pela comissão, porque diante de mim vai estar uma pessoa que muitas vezes está vivendo um verdadeiro drama. E aqui eu poderia relatar muitos casos, mas eu vou dizer um. Entrei na loja, comecei a conversar com a pessoa, mas antes de conversar, não é? E aqui é uma prática que eu tenho feito, o quê? De dar um sorriso. Diante da pessoa. Isso descontrai, a pessoa... E ali, esta pessoa começou a dizer tantas coisas da família, dos filhos, do marido, da infância, se emocionou, né? E depois de uns 45 minutos, enquanto essa pessoa falava, para mim nada era mais importante, nem o meu celular tocando no bolso, e nem a minha agenda que eu tinha para viajar. Aquela pessoa, para mim, naquele momento, no final ela disse, Carlos, puxa, tu não falou nada, não é? Te agradeço muito, fazia muitos anos que alguém não me ouvia até o fim. Nós ainda estávamos passando um momento difícil daqueles. E aí eu viajava muito, né, como representante, todos sabem, né, que o representante viaja muito, eu ficava muito em hotéis. Eu pensei, junto com a Neuza, né, mas a iniciativa, de fazer o quê? De dormir no carro. Foram 4 anos. Eu queria fazer toda a minha parte. Foram 4 anos de superação. Por quê? Porque noites de 28 graus, 30 graus, ou no inverno rigoroso, como agora, ou mesmo uma chuva na lata do carro, mas venci esse momento, não é? Num outro dia, assim, num certo dia, eu estava conversando com um representante, ele olhando os meus catálogos, vocês sabem, os representantes dos catálogos, ele disse, olha, Carlos, lá na cidade tal, tem alguém que gostaria desse teu produto. Eu pensei comigo, puxa, mas eu estou tão longe, né? Fui dormir no carro e acordei e disse, não, eu vou lá. Né? E fui. Acordei bem cedo, eu cheguei na loja 11 e pouco da manhã. Entrei na loja e aí a pessoa... Aqui eu quero dizer antes assim, ó, esse momento, eu senti o quê? O grande amor de Deus. Porque isso não é fruto de sorte, fruto de... Não. E o Carlos falando, eu respeito todas... Por quê? E lá na loja, a secretária disse, olha, o comprador está, mas ele vai viajar, tem um pessoal já esperando ele. Imagina a minha frustração, né? Viajei, né, 6 horas quase.
Aí eu disse assim para ela, eu acho que ela viu a minha tristeza no olhar, né? Eu disse, mas pelo menos para mim me apresentar para a pessoa. Então tá, deixa eu lá falar com a... E foi. Chegou lá, ele disse, olha, é para você ser rápido, né? E assim eu fui, entrei e disse, olha, eu vendo... Olha, aí ele falou assim, olha, não precisa nem falar, eu não vou poder te atender, eu estou viajando, as malas estão ali, eu tinha realmente um pessoal... Eu fiquei tão desapontado, assim, tão, né? Porque, puxa, estava com gasolina no final, enfim, né? Aí, não sei se ele me despedi, olha, obrigado. Quando eu estou saindo na porta, ele disse, espera aí, só um pouquinho. Deixa eu ligar para a minha irmã, que é ela que faz as compras de infantil, só que é numa outra cidade. Tu vai até lá? Eu disse, vou. Aí ele ligou e disse, olha, dificilmente ela atende o telefone, porque ela tem tantas atividades, porque passa pela recepção, depois passa pela secretária dela, e ele ligou na minha frente. Adivinha quem que atendeu o telefone? A irmã. Aí ela, olha, tem um rapaz aqui que vende infantil, você está precisando? Manda ele aqui, deixa eu ver o produto. Não precisa nem dizer que fui voando, né? Cheguei lá, não almocei nem nada, enfim, fui, né? Chegando lá, você tem tal produto? Tenho. Busca a mala. É bom dizer para vocês que, na época, eu representava 8 empresas de infantil. E dessas 8, ela comprou 6. Assim, tem tal produto? Tenho. Busca a mala lá. Eu estava com o coração assim, porque eu queria ligar para a Neuza e dizer, olha, Neuza, sabe aquela conta? Bom, enfim, não é? E, no final, deu aquele valor, aquela compra, que eu estava quase... passando, né? Porque, imagina, 6 malas, quem é representante, eu tenho empresa, sabe? E aí ela disse, olha, eu vou lá no departamento tal, e volto aqui, faz as contas, veja quanto dá. E eu fiquei rezando, tomara que ela não cancele, não diminua nada, né? Quando ela chegou, não, está tudo bem, pode, é isso mesmo, tá certo? Né? Aí o que ela fez? Foi na gaveta dela, pegou uma relação e disse, agora todos esses pedidos aqui, tu repete para essas 18 lojas. Vocês imaginam como é que eu cheguei no carro? Quase aos prantos, dizendo para a Neuza, hoje eu vou dormir num hotel. E para concluir, eu digo para vocês assim, né, que paguei as minhas contas todas, a loja está super organizada, paga, nada no Serasa, há muitos anos já isso, né? E de ajudado, passei a ajudar. Por quê? Muitos lojistas que eu encontro estão o quê? Com problema no Serasa, e aí eu já paguei vários boletos, e financio isso em 10, 12 vezes para a pessoa. Até mesmo as empresas que eu represento não querem entregar, porque consultam o Serasa, imagina, eu mando entregar assumindo a responsabilidade. E para a pessoa, para o lojista, eu faço lá em tantas vezes. Então, isso aqui. E para concluir, tem uma frase de Santo Inácio de Loyola que diz assim, reze a Deus como se tudo dependesse dele, mas trabalhe tanto como se tudo dependesse de você. Foi o que eu fiz também. Rezei muito com a minha esposa, como se tudo dependesse de Deus, mas trabalhei muito, eu renunciei muitas coisas, como se tudo dependesse de mim. Então, a IDC, acredito que é isso, oração, ação e, se vocês me permitem, misericórdia. Olha aí, viu? Que força, viu? Olha para a pessoa que está ao teu lado aí e diga essas 3 palavras, oração, ação e misericórdia. Repete aí, vai ficar bem bonito. Oração, ação e misericórdia. Fantástico. Obrigado, irmão. E, de fato, tem uma expressão na economia de comunhão que nós falamos sobre o nosso sócio invisível. Estava do seu lado sempre. E ainda está. Bom, quanto à emoção do lado de cá não vai ser diferente, né? Então vamos respirar, né? Vamos todos respirar. Respira agora todos, né? E agora, de maneira simples, no seu tempo, no seu momento, você vai escutar a Érica agora.
certo? Olá, boa noite. Eu me chamo Érica, moro no bairro Tranqueiro Neves, Beiru, em Salvador, Bahia. Eu sou casada e tenho um filho de 9 anos chamado Micael. Quando eu encerrei o ensino médio, eu já sabia o que eu queria fazer, eu queria ser psicóloga. Então, eu já saí do ensino médio direto para a faculdade. Então, eu iniciei o curso de psicologia, mas quando chegou no 8º semestre, eu desisti. Mas aí eu desisti por problemas financeiros. Não consegui, no 8º semestre eu tentei manter, me enrolei mais, e aí não consegui nem trancar. E aí eu fiquei 1 ano desempregada, e aí surgiu um projeto social na minha comunidade, que era no ramo da beleza. Aí eu pensei, vou lá tentar, né? Mas seria assim, um quebra-galho. Sim, chamei de quebra-galho. Chamei, não chamo mais. Um quebra-galho para eu conseguir tirar um dinheiro para ver se eu conseguia voltar para a faculdade. E aí eu iniciei o curso de unhas, e aí todo mundo foi elogiando, né? Tá. Lá tinha curso de trança. Vamos lá no curso de trança também, né? Eu posso. Quando foi no curso de trança, fui lá e fiz o quê? Maquiagem. Depois da maquiagem, eu fui lá e fiz o quê? Design de sobrancelha, porque eu queria saber onde eu ia me encaixar. Eu tinha que um jeito de me encaixar. Mas aí eu gostei mesmo de trabalhar com unhas. Então, segui. Então, fui trabalhando com unhas, atendendo ali, todo mundo dizendo que eu levava jeito, né? Então, vamos lá. Até que uma mãe de uma amiga minha, ela disse que essa profissão que eu escolhi, eu não cresceria na vida. E aí essa frase me pegou. Assim, eu não respondi nada a ela. Eu continuei trabalhando. E aí, só que eu tinha gostado tanto da área, né? Então, continuei. E aí, passou anos, e aí eu terminava um ano e pensava, poxa, eu ainda estou no mesmo lugar. Aí eu lembrava da frase que ela falava, que eu não cresceria na vida. E aí passava outro ano, e eu estava no mesmo lugar. Por que eu estava no mesmo lugar? Porque eu pensava em fazer a diferença, mas não fazia nada. Eu não colocava em prática. E aí, até que chegou o ano de 2024, e eu decidi mudar. Então, eu lembrei da frase, eu digo, não, essa frase não vai existir mais na minha mente. E em 2025 será o ano do meu sim. E aí, em dezembro, eu não fiz nada, né, porque é dia de movimento, mês de movimento, então trabalhei o mês inteiro. Quando chegou janeiro, eu já me inscrevi em um curso de mentoria, e aí digo, pronto, já vou começar 2025 com o pé direito. Esse ano vai. E aí, quando Jean sempre me chamava para ir para uns encontros lá na comunidade, mas eu nunca ia porque era dia de sábado. E dia de sábado era o dia de mais movimento da minha unha, então eu digo, não vou abrir mão do meu sábado. Então, nunca participei. Até que eu, descendo a ladeira lá na minha rua, ele fez uma abordagem. Ele pegou a moto assim, cruzou na minha frente, esse aqui, já. E aí ele fez, está surgindo um projeto. Aí eu assim, se fala, já sem paciência, porque esse aqui gosta de falar, viu? Fala. E aí ele pegou e fez assim, tem um projeto. Eu digo, peraí, é de quê? Aí ele fez um curso de empreendedores. Eu, sim, quero, tá? Bota meu nome e já desviei, porque ele gosta de falar. Bote meu nome que eu vou lá. Aí foi nesse momento que eu conheci o projeto Profor. É um projeto que faz parte da Economia de Comunhão, que é um curso para empreendedores. E aí esse curso ele impulsiona o seu empreendimento. Ele ensina a cuidar do seu financeiro, porque eu mesmo não entendo nada, não tinha organização em nada na parte do meu financeiro. No Instagram até que vai, mas não tinha muito assim domínio. E para participar desse projeto, não basta se inscrever e participar. Então, você se inscrevia, tinha uma seleção, e aí ia ver se ia ser aprovada. Puxa, e aí eu fui, é um coquetel, não foi? Primeiro, acho que é um coquetel que chamava, não sei. Eu fui, e aí eu vi a expressão dele, né? Ele, ela veio, né? Que ele sempre me chama, eu nunca ia para nada. Aí, ela veio, né? Eu peguei, continuei, gostei bastante. Depois que falou que era por seleção, eu fiquei, ai, meu Deus, será que eu não vou ficar? Eu digo, não, mas é o ano do meu sim, não, vou ter que sair. E aí eu fui aprovada, fiquei muito feliz. Já tive 2 encontros, você está sendo maravilhoso. Explicou
como você tratar o cliente, a empatia, o que você pode dar. Teve já a parte do financeiro, e o bom é que o contador ele vai ficar nos acompanhando, né? Porque se não ficar, não vai funcionar. E aí, a economia de comunhão é algo muito novo para mim, porque assim eu nunca participei, não conhecia. E aí, na roda de conversa com a Isabela, Pedro e outros que estavam na mesa, a Isabela me perguntou qual é o valor do serviço da unha. Aí eu fiz, depende, né? São vários procedimentos. Ela fez, não, pai, unha simples normal. Aí ela fez, porque no meu lá é R$70. Aí eu pensei, não, é todo lugar R$70? Não é possível. Aí ela fez, não, assim, num salão de alto padrão. Eu digo, sim, então vou responder sua pergunta. Eu digo, porque eu trabalho atendimento a domicílio. Eu digo, quando eu vou nos bairros de alto padrão, um pé e mão simples é R$80. Mas no meu bairro não é esse valor. No meu bairro é 30 e 35. Aí ele disse, eu não tenho assim, uma tabela fixa. Aí ele pegou e disse, Pedro, ele pegou e disse assim, então você já pratica economia de comunhão. Não é porque assim, os meus materiais são todos de qualidades e se eu vou atender independente do que ai, meu Deus, não quer sair. Independente do local, é o mesmo produto. Então, não bota assim, esse aqui vai ser menos inferior porque eu atendo um valor de R$30. Sei lá, porque não, é tudo igual. O atendimento é tudo mesmo. E aí eu pensei, digo, realmente, eu não participava, mas eu já praticava. E a economia de comunhão está sendo, para mim, assim, maravilhoso. É uma coisa que eu entrei, vim com o meu coração aberto, experimentei de tudo que tinha para experimentar, e entrei e não sei mais como é que eu saio, né? Eu não sei onde fica a porta de sair, não sei. E também queria falar para vocês que, quando vocês forem em Salvador, o meu atendimento é a domicílio, então me liga, que eu vou atender vocês. Certo? Rapidinho, não demora, mas só ágil no atendimento. E aproveitar para vocês também me seguirem no Instagram. Lá está Érica com K, Érica Manicura. Espera que eu vou dar um tempinho para vocês me seguirem. Certo? Vou falar de novo para não esquecer. Érica com K, tudo junto. Érica Manicura. E antes que vocês fiquem, por que manicura? Porque muita gente fica, manicura, que nome é esse? Bota no nail design, bota não sei o quê. E aí fica, você cura o quê? Não é manicure? Aí eu sempre digo, não, eu curo sim, eu curo a alma, eu curo suas unhas e eu curo a sua autoestima. Mas aí tem algo mais profundo que isso, porque manicure é a profissão e manicura é a profissional. Então, essa que é a diferença. Olha, gente, quanta beleza, né? Eu quero fazer só um parêntese. Né? De lá para cá, disseram alguns nomes, né? O Viceles Costa, né? Você citou o nome de uma pessoa, Celso, né? Celso. Ela citou o nome do Jean, de lá da Bahia. O quanto é importante que você que está aqui, no primeiro contato com a economia de comunhão, fazendo a escola ou não, ser portadores de uma boa notícia. Porque se o Viceres estivesse aqui em 2023 e não levasse para a comunidade, a gente não ia ter a beleza dela. Se o amigo não escutasse ele e não tivesse, ele não estava aqui. Se o amigo dela ou a pessoa que passou de moto, que loucura, né? Parar a pessoa assim de moto, né? Ela não estaria aqui. Então, vocês têm um papel fundamental, são portadores de uma boa notícia. E a notícia que nós queremos dar para o Brasil é que a economia de comunhão, ela existe. Obrigado, Érica. Oi, pessoal, eu sou o Thiago. Eu trabalho numa empresa do varejo, né, de telecomunicações, é a Com, inclusive está patrocinando aqui o evento. Há 4 anos, mais ou menos, que eu estava à frente ali da área de obras e expansão da empresa. Né? Então, é uma empresa de economia de comunhão. E, bom, qual que é a experiência que a gente faz ali? Né? Então, desde que eu cheguei ali naquele desafio, assim, tive um foco muito grande de trabalhar para implementar uma cultura da honestidade ali na área. Né? A empresa é uma empresa que já tem uma certa estrutura, né? Uma certa robustez, então ela já tem uma área de auditoria, já tem uma área de controladoria, ela tem processos assim, já com um grau de maturidade. Né?
mas na ponta tem sempre uma pessoa, né? Na ponta, né, negociando com fornecedores, né, é sempre uma pessoa. Então, por mais maduros que sejam os processos, por mais bem feitos que eles sejam, se o ser humano que está ali na ponta não tiver assim, interiorizado mesmo essa questão, os valores da economia de comunhão, ou pelo menos os valores da honestidade, né, não há controle que segure ali desvios e tudo mais. Então, eu tinha isso muito forte, então, desde do início, assim, com o time ali, deixei isso muito explícito, né? Olha, então, a gente, quando contratava um novo colaborador, ou com os colaboradores que estavam ali, olha, a gente pode errar, depois a gente arruma, a gente conserta, todos somos passivos disso, mas o desvio de conduta em relação à ética e à correção no relacionamento com fornecedores e com os stakeholders ali, isso não dá para a gente admitir, que a gente tem que ser impecável, não pode haver desvio, né? E também, quando vinha um novo fornecedor para trabalhar com a gente, na primeira reunião, essa era a conversa. Né? Então, você está chegando aqui, você vai ter condições de participar das cotações como os outros, e não vai haver favorecimento, e se a gente descobrir que teve alguma tentativa de desvio ou de subornar alguém, acabou, a gente encerra o relacionamento, e se tiver algum funcionário também envolvido, a gente vai... Isso, assim, foi muito interessante, porque nesses 4 anos a gente conseguiu criar uma coesão, assim, o time abraçou isso, né? E a gente não teve nenhum caso de desvio, assim, nesse tempo. E mais do que isso, assim, né? Acho que isso gerou uma cultura ali, que gerou uma coesão no time, que a partir de um valor, de um princípio que a gente estabeleceu ali muito forte, isso começou a gerar também entre nós ali um engajamento e uma dedicação ao trabalho, assim, uma dedicação às entregas que se tinha, que partia desse pilar da honestidade, da correteza, da retidão nos relacionamentos com os fornecedores, com os stakeholders, mas também para um comprometimento, assim, até às vezes além, assim, da conta para as entregas, né? Enfim, a área de obras, de expansão, muitas vezes você tem prazos para entregar e às vezes você tem que se desdobrar além da conta para dar. E aí eu sentia muitas vezes esse engajamento do time, porque a gente criou ali realmente um grupo de uma confiança mútua e de uma base muito sólida nesses valores, assim, né? Então, assim, economia de comunhão também dentro de organizações, ela está ali, cada área, cada gestor, cada colaborador, cada um tem que dar sua contribuição. Então, enfim, de forma muito simples, assim, essa foi a experiência que a gente tem feito ali na Com nos últimos anos na parte de obras de expansão. Ele disse que é de forma muito simples. Estamos no Brasil, né? Isso não é simples no Brasil, né? Mas obrigado pela tua experiência e saber que a economia de comunhão ela pode sim, de forma simples, ser atuante no mundo tão gigante que é da comunicação, poder manter a ética, os valores do princípio da economia de comunhão. E não é simples não, viu? Mas vamos continuar, vamos seguir. Aplausos, né, gente? Bom, meu nome é Tereza, eu tenho 25 anos, sou jornalista de formação também. Eu vou contar minha experiência enquanto colaboradora de uma empresa EDC, da Piazza Digitale. No meio da pandemia, todo mundo, né, viveu da sua forma. Eu estava há um pouco mais de um ano em um estágio, e aí eu percebi que era um momento de procurar uma nova área, né, expandir ali. Quem está na faculdade ainda, ou quem saiu recentemente, lembra como é que é essa sensação de você precisar ter novas experiências para estar minimamente pronta para sair da universidade para o mercado de trabalho, né? Então, eu estava nesse momento, e aí apareceu uma pessoa que precisava de uma estagiária, era uma área diferente. Eu falei, ela ia pagar menos, mas eu falei assim, não, acho que vai ser interessante, é o momento, é o que eu queria, vou. Mal sabia eu que só conseguiria ficar durante 3 meses, porque é aquele tipo de profissional que a gente espera nunca esbarrar na vida. Acho que todo mundo já passou por isso, né? Independente da idade, eu acredito. Você esbarrar com um profissional que realmente você sabe que ele
não quer o seu bem, digamos assim. E aí eu ainda permaneci durante esses meses. A gente trabalhava num coworking, ou seja, é um espaço de trabalho compartilhado. Eram várias empresas juntas. Então, assim, tudo que ela falava para mim de ruim, todo mundo escutava. E eu percebi o quanto que aquilo era danoso, não apenas para o meu profissional, mas também para a minha saúde. E eu comecei a perceber que o meu corpo estava dando sinal de que estava querendo adoecer. E aí eu falei, não vai dar. E eu precisava muito daquele estágio, precisava mesmo. E eu percebi, não vai dar, eu vou precisar dar um tempo. E então eu esperei a data do meu pagamento, porque eu sabia que se eu falasse alguma coisa antes, o pagamento não ia acontecer. E aí eu esperei aquele dia acontecer, e no dia seguinte eu chamei essa pessoa no canto e falei, olha, estou percebendo que a nossa sintonia não está batendo. Acho que não está sendo bom para nenhuma das partes, você não está ganhando, eu não estou ganhando com isso. Então, eu prefiro encerrar, né, esse momento aqui. E aí, como a gente trabalhava no coworking, eu tive que fazer esse momento um pouquinho mais separado. Ela apenas olhou para mim e falou, ok, pode pegar suas coisas e ir embora. E o detalhe é que, nesses 3 meses, em momento algum, ela assinou o meu contrato de estágio. Quem é estagiário sabe disso. Então, assim, eu não tive nem como dizer, pelo menos, que eu tive aquela experiência, né, negativa, mas que eu tive, toda experiência é válida. Então, ela ainda falou, não, eu vou assinar alguma coisa, nunca fez nada. Então, naquele momento, eu levantei, saí e eu falei, putz, ainda bem que eu fiz isso. Porque pouco tempo depois, realmente, eu cheguei a ter um problema de saúde. Eu falei, se eu continuasse lá, durante a pandemia ainda, era um espaço que ninguém usava máscara, por exemplo. E, assim, era um espaço fechado, naquele momento horrível, auge que todo mundo viveu. E aí eu saí. E aí, naquele momento, eu morava com uma amiga, e aí a minha amiga virou para mim e falou, Tereza, você lembra da Cibele, Lana? Aí eu falei, eu lembro dela. E eu já tinha mandado mensagem para todo mundo que eu conhecia da área de comunicação. Todo mundo pode imaginar o que é isso, né? Você precisa daquilo, e mandava mensagem para Deus e o mundo. E aí ela falou, fala com a Cibele. Eu falei, poxa, tá bom. Aí eu mandei mensagem para a Cibele. Eu falei, olha, estou procurando um estágio, se você, por acaso, precisar de alguém. E ela falou, olha, pela primeira vez eu estou procurando uma estagiária mesmo. De fato, eu tenho um processo seletivo, acabou, já passou o prazo. Mas, se você quiser, eu estendo para você fazer. E ela mandou uma prova, era a coisa mais organizada que eu já tinha visto num processo seletivo. Era uma prova toda bonitinha e tal. E aí eu parei, naquele momento, fiz aquela prova. E era uma área que eu nunca tinha atuado, e eu nunca gostei de comunicação digital na minha vida, nunca imaginei que eu fosse trabalhar com isso. Mas aí eu fiz a prova e mandei para ela, sem muitas esperanças, né? Naquele momento a autoestima está lá embaixo. E aí, poucos dias depois, ela entrou em contato comigo e falou, olha, eu gostei muito do teu texto, da sua prova, e, para mim, nesse momento, é isso que eu preciso. Eu falei, olha, mas eu não sei nada da parte técnica, eu não sei nada de plataforma do que você mexe, eu realmente, nesse momento, eu não tenho essa expertise. Ela falou, não, tá tudo bem, no momento eu preciso de alguém com a expertise que você já tem, o restante eu te ensino. E eu nunca tinha passado por uma empresa que falasse isso, não, vem cá, que eu te ensino o que você precisa, porque você tem o que eu preciso. E, naquele momento, eu percebi, caramba, realmente, né, eu tenho alguma coisa que eu posso dar aqui, e não era algo que, naquele momento, eu sentia. Às vezes, também, o ambiente acadêmico faz isso com a gente, né? Você nunca se sente o suficiente, você sempre sente que você precisa dar aquele passo a mais, e nunca do que você está crescendo ali. E aí, eu entrei, e cá estou há 4 anos. Ela está aqui comigo hoje. Somos uma empresa EDC, a gente presta serviço para a economia de comunhão diariamente, então, todos os dias eu tenho contato com isso. E, para mim, a cada dia, não é apenas eu perceber o quanto que eu estou crescendo, mas o quanto a empresa cresce por conta da minha colaboração e por conta de todo mundo que faz parte, né, disso tudo, porque é um trabalho em conjunto, não tem jeito, né? A gente nunca trabalha sozinho, então a gente aprende em conjunto e todo mundo vai crescendo junto. E isso, sim, para mim, me preenche no final do dia, naquele dia que você trabalhou o dia inteiro em casa e você está cansada, mas você percebe o quanto que todo mundo ali também está cansado junto, mas está todo mundo junto ali por um objetivo. Então, era mais ou menos isso que eu queria compartilhar com vocês hoje. Obrigada. Olha aí, né? Vamos que vamos. A autoestima meio assim, né? O quanto é importante que a gente possa ter a clareza de buscar
ter esse tato de reconhecer a nossa fraqueza, mas procurar ajuda, né? Nunca vi uma prova tão organizada assim, mas eu vou fazer. E a economia de comunhão, de fato, transforma vidas, e vidas em abundância. Olha quanta vida, não importa para a gente se está entre águas, se está dormindo no carro, ainda dorme não, né? Mas não, né? Ou se faz unhas, procure ela em Salvador, ou se faz negócio simples, ou se comunica. O importante da vida é saber que cada um de nós temos um talento. Eles responderam a pergunta: como EDC te inspira na tua vida? Aqui foram várias perguntas. E agora, o que você escutou? Como você vai comunicar aonde você vive? Porque outras pessoas merecem ser reconhecidas como economia de comunhão. Porque a economia de comunhão está na sociedade. Então, que a gente possa ser bons anunciadores dessa boa notícia. Obrigado a cada um de vocês. Um abraço.